lado temos as editoras lutando pelos seus livros. No outro, o mercado se gladiando para conquistar nosso humilde dinheirinho. E a gente, leitor, onde é que fica nisso tudo? Olá pessoal, eu sou David Stefantins e este aqui é meu canal Imaginando. Estarei aqui abordando um ponto meio que se tornou uma polêmica aí na literatura nacional. É algo que repercutiu muito, foi falado bastante, aonde também vou estar falando aqui, entregando para vocês a lista dos livros mais caros que estão no meu carrinho da Amazon que eu tenho vontade de ler. E no final desse vídeo vou estar postando aqui um comentário que eu acabei encontrando ali na postagem do vídeo do Paulo Hatz, onde ele fala sobre esse procedimento aí que a literatura está meio que passando para ser legalizado, sobre a venda de livros e seus valores. Esse foi um comentário que eu me deparei com ele e do qual eu concordo completamente. Então aguarda até o final para você ver que comentário foi esse que me chamou a atenção e do qual eu concordo bastante com ele. E estarei aqui falando sobre a Lei Cortês, que estão aí, né, querendo aprovar ela. Caso você queira saber mais aprofundado sobre o caso, o vídeo do Paulo Hatz, ele tá bem completinho, eu convido você a ir lá assistir ele. Aqui eu só vou falar por alto sobre o que eu consegui compreender com tudo isso e me colocar como um leitor no meio de todo esse procedimento aí que está para vir, se for aprovado. E algumas outras novidades aí que está para vir no mercado, né, literário nacional. Se você ainda não sabe, estão tentando aprovar uma lei chamada Lei Cortês, da qual em um apanhado geral eles querem fazer com que os livros estejam ali um único preço dentro de um prazo de 12 meses, um ano no caso, aonde esses preços serão, né, ditados pelas editoras que publicam eles e elas não vão poder fazer nenhum tipo de promoção, fazer nenhum tipo de mudança de valor dessa capa desse livro dentro desse prazo aí de 12 meses. E essa lei sendo aprovada, é claro que vai meio que bagunçar aí, vai mexer no mercado literário nacional. E sim, gente, vai acabar quebrando nas nossas costas leitores. Entre isso, sabemos, né, que a Amazon é o maior site referente à venda de livros que se encontra aqui no Brasil. E a gente vê que com a Amazon a gente consegue comprar livros que realmente não daria pra gente comprar diretamente com a editora ou então comprar na livraria, porque a Amazon tem esse poder de conseguir fazer a venda desses livros de uma maneira mais barata e que ela seja mais acessível. Embora tem alguns títulos dos quais eu vou estar listando aqui, que são aí os meus livros que estão na minha lista para ser comprados, dos quais eu acho caro. E antes da gente prosseguir referente a isso, já quero falar que cada um de nós vive um tipo de realidade diferente. Então, aquilo que aparenta não ser caro para você é caro para mim, ou então vice-versa. Então, eu já vou avisando desde agora que alguns títulos que vou estar apresentando aqui são títulos dos quais sim eu acho caro e que realmente não dá para mim comprar, a não ser quando aparecer alguma boa promoção para eu conseguir pegar esse livro. Algo que tá difícil acontecer, porque até quando tem promoções acontecendo, esses livros eles não baixam o preço deles, eles estão criando um mofo ali, ó, no meu carrinho há muito tempo. Então, vamos saber diferenciar isso aí, tá, gente? Cada um de nós vive uma realidade diferente um do outro e é claro que a gente não dá pra medir nossas condições com a de uma outra pessoa que tem uma realidade de vida diferente da nossa. Bem, voltando aí pra a Amazon, ela tem essa capacidade de fazer vendas com preço bom, e claro, eu também tenho que concordar, muito dos meus livros que estão aqui é por conta que eu compro eles em promoções na Amazon, promoções das quais dá realmente pro meu orçamento, dá pra mim fazer a compra deles, enquanto outros não. E a Amazon consegue fazer isso porque elas têm ali um jogo de marketing que é o quê? Eles pegam, colocam esses livros de um preço bom, acessível, aonde eles miram ali em lucrar com outras compras dessas mesmas pessoas que vão comprar livros e acaba debatendo ali com algum outro tipo de venda, seja ele um eletrodoméstico, aparelho celular e entre outras coisas. E é aí que a Amazon consegue se sustentar, conseguir repor aquela perda que eles iam ter na venda desses livros. Mas ocorre que a gente está tendo novidades no meio literário nacional em referente ao mercado. O Mercado Pago agora está falando que pretende entrar também aí nessa disputa sobre a atenção das pessoas leitores, né? Que é as pessoas que gostam de ler livros e que acaba indo buscar ali só a Amazon para conseguir essas compras. Então o Mercado Pago está aparecendo aí para ser uma concorrência ali da Amazon, enquanto que a Amazon até então sempre conseguiu derrubar
derrubar todos os outros que tentaram vir tomar um percurso igual dele. Então estamos aí aguardando próximos episódios para ver se o Mercado Pago realmente vai ter condições de fazer essas vendas para bater de frente junto com a Amazon. E agora, trazendo para vocês a lista aí dos meus livros que são mais caros, que estão na minha lista de compras, livros que assim eu fico pensando o porquê que estão nesse preço ainda, porque eu acho um grande absurdo. O primeiro título que eu vou trazer aqui para vocês, ele não se trata de um livro, mas sim de um mangá, que eu tô falando ali do Uzumaki. Pessoal, eu venho querendo ler esse mangá há muito tempo, sendo que ele não baixa o preço dele. É incrível. Inclusive, baixou, mas mesmo assim ainda tá muito carinho. Um detalhe, os preços que eu vou estar mostrando aqui para vocês sobre esses títulos que eu vou estar trazendo de mangás ou livros, são atualmente o que eles se encontram dentro do site da Amazon. Pode acontecer que quando você estiver assistindo esse vídeo, aparecer alguma promoção, ou então por um milagre, esses preços baixaram. Eu espero que sim. Mas eu vou estar mostrando para vocês valores dos quais já tem muito tempo, de verdade, gente, muito tempo que esses títulos estão no meu carrinho, estão na minha lista de compras e eles não baixam de jeito nenhum o preço. E quando baixa, é algo assim, pouco. E o Uzumaki, esse mangá, você consegue comprar ele a partir de R$350. Esse é o preço a partir, tá? Porque ele tem outros valores. Eu já cheguei a encontrar ele até de R$500. E aí, galera, não dá, né? Porque com R$300, 350, R$500, eu compro vários outros títulos. Então, eu acabo, infelizmente, não comprando ele, porque realmente esse é um preço muito caro a dar para um mangá do qual não é todo mundo que tem condição. Eu sei que o Junji Ito, ele é um grande artista, o traço dele é muito lindo. Pelo que eu já vi por alto, me chama a atenção, embora eu não sou muito fã de histórias de terror, mas eu queria muito ler ele, sendo que com esse preço não dá ainda pra mim, de jeito nenhum. Outro título que eu trago aqui pra vocês é um livro do qual ele tem uma adaptação, bem antiga a adaptação dele, passava na sessão da tarde de quando eu era criança, e eu sempre amei esse filme, eu sempre fiquei muito encantado com essa história, e quando eu descobri que ele era uma adaptação, eu fui em busca de saber qual era o livro, quanto era o valor dele, pra mim poder comprar. E qual foi a minha surpresa? Eu estou aqui falando de Histórias Sem Fim. Eu acredito que se você nasceu ali, né, nos anos 90, você foi adolescente, criança nos anos 90 e no começo dos anos 2000, você acabou assistindo esse filme porque passava muito na sessão da tarde e eu amava muito ele, amava mesmo, de verdade. É uma história que eu queria muito consumir, seu material original, sendo que pelo preço que ele se encontra, não dá, não. A capa dura dele se encontra no valor de R$290,33. Sim, R$290,33 no livro do qual não tá muito ali no seu hype, né? Mas complicado. Aí você pode pensar, tá, é capa dura, então vamos comprar ali o capa brochura, que é essa capa comum, que geralmente as editoras nacionais acabam publicando os livros com esse tipo de capa. E assim, embora a capa dura é algo muito bonito, que me chama muita atenção, é algo bem de qualidade, né? Eu não ligo muito, até porque capa dura é mais complicado de ler ele. Mas aí eu fui ali em busca do capa brochura mesmo, essa capa comum que geralmente você tem aí na sua estante. E o valor dele eu tô com a colinha aqui, então vocês vão estar me vendo olhando de lado, por conta que não dá pra mim decorar todos esses valores. E a capa comum dele, gente, tá no valor de R$97,62. Que legal, né? Que legal. Então, sinceramente, não dá, gente, ainda esse valor. E eu nunca vi esse valor diminuindo de jeito nenhum. Eu não sei o que eu vou fazer pra poder ler esse livro, porque realmente eu quero muito ler ele, mas com esse valor, ainda não dá pra me bancar. O próximo livro que eu vou falar aqui é um livro que acabou dando polêmica aí na internet, por conta do preço dele. Já foi lançado de um preço assim, que assustou a galera, o pessoal falou bastante nas redes sociais, mas teve quem comprasse ele. Ele é um livro do qual eu não tenho assim, tipo, nossa, que eu quero ler muito ele, mas é porque eu queria saber mais sobre a história. Eu acabei assistindo algumas resenhas sem spoiler, me chamou um pouco da atenção, mas não ao ponto de, tipo, ficar, nossa, eu quero muito ler esse livro. Eu só quero ler ele mais mesmo pra poder saber, por conta que ele tá nesse hype todo, por conta que as pessoas falam muito dele. É um livro que lá fora, né, no exterior, ele já é muito aclamado e veio aqui pro Brasil e teve essa aclamação também. Mas o valor dele me faz dar um monte de passo para trás a não querer ler ele. E ele hoje em dia é considerado o que foi ali nos anos 2009, o que era Crepúsculo. Então ele é o Crepúsculo de hoje em dia. Então eu queria muito ler ele, ter esse contato com esse livro, para saber o que é considerado o Crepúsculo de hoje em dia. E eu estou falando aqui de A Quarta Asa, um livro do qual muita gente ficou loucamente apaixonada
apaixonados por a história e outros ficaram loucos pelo preço, né? Porque eu não tiro o direito dessas pessoas que acharam ele caro, porque realmente ele é muito caro. A capa dura desse livro tá de R$ 150,15. A capa comum dele é de R$ 72,88. Aí a gente já vai entrar aqui num ponto do qual eu vou estar citando aqui durante o vídeo, que é: a gente sabe que lançamentos acaba sendo um pouquinho de um valor mais alto, porque você não tá só comprando um livro, você tá comprando também ali a experiência, a oportunidade de estar tendo algo em primeira mão sendo lançado. Então é colocado esse valor em cima dele, né? Mas tem um porém, esse livro já está ali no seu terceiro volume sendo lançado aqui no Brasil, o que faz com que o primeiro volume já meio que tem uma data antiga de publicação e a gente acaba aguardando que os próximos livros dessa série sejam mais barata. E mesmo assim, esse livro, Quarta Asa, sendo o primeiro volume, ele ainda tá nesse valor. E aí o que acontece? Eu fui saber também mais dos outros volumes, né? Que é o volume 2, do qual tem um título de Chama de Ferro, e a capa dura dele tá de R$ 129,34 e a capa comum tá de R$ 71,45. Esse é o segundo volume, tá? Já o terceiro volume já me fez ficar sem entender o porquê, já que ele é a última publicação dessa série até o momento aqui no Brasil. A capa dura dele, que se chama Tempestade de Ônix, o terceiro volume, ele está no valor de R$ 137. Ele é um lançamento, né, já que é o terceiro volume, enquanto que a capa comum dele tá de R$ 79,90. Eu não consegui entender do porquê disso, do terceiro volume tá mais barato do que o primeiro, já que o primeiro já foi postado há um tempinho atrás, e a tendência é que esse valor acabe diminuindo, como acontece com muitos livros. Mas aqui não foi o que houve. Antes de eu prosseguir com essa lista aí de livros mais caros que estão se encontrando na minha lista, vou pedir para você curtir esse vídeo, isso é muito importante aqui pro canal, o algoritmo entender que esse vídeo é relevante e que ele indique para outras pessoas, tá? O próximo livro que eu vou trazer aqui, ele tem essa pegada aí também sobre meu ponto de reflexão sobre o preço dele e o ano que ele foi publicado, tá? Novamente, a gente vê que quanto mais tempo vai passando, a tendência é que o valor diminua. Mas com esse livro também não aconteceu isso. Eu tô falando de Só da Meia-Noite. É ali um livro ainda da saga Crepúsculo, sendo contada a mesma história de Crepúsculo, mas do ponto de vista do Edward. É um livro do qual eu queria muito ler ele, queria muito ter a experiência de saber a história do que foi Crepúsculo através dos olhos do Edward. Crepúsculo, ele é um tipo de temática de livro de história que já não me chamou muita atenção. O meu gosto literário, ele meio que mudou. E assim, mas eu não posso negar que Crepúsculo ele teve uma grande importância na minha vida do passado. Foi por conta de Crepúsculo que eu entrei no mundo literário, comecei a ler e pegar gosto nisso. Então ele tem essa figura aí importante pra mim, embora ainda não é uma história do qual eu goste bastante, assim como eu gostava anteriormente, né? Quando eu comecei a ler. E também eu queria ler ele por conta que eu tenho um quadro aqui do qual o pessoal gosta muito, onde eu pego um personagem de Crepúsculo e conto a história dele completa no passado, coisa que não aparece nos livros ali no quarteto da história oficial, como também sobre os filmes. E o pessoal gosta muito disso, então eu sempre trago esse tipo de vídeo. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card pra você ver, tem uma playlist aí, tá? O pessoal gostava bastante dele e são histórias oficiais que eu uso esse livro que vocês estão vendo agora. E assim, por eu ter esse tipo de contato com o Crepúsculo aqui dentro do canal, eu queria muito também ter a experiência de poder ler ele e trazer o que eu acho dele aqui pro canal. Mas gente, esse livro foi publicado em 2020 e neste momento, esse livro Só da Meia-Noite se encontra no valor de R$ 69,46. Eu já cheguei a ver ele até de R$ 70. A gente tá falando de um livro que foi publicado em 2020 e, se eu não me engano, esse foi até o valor de lançamento. Se foi um valor alto, não foi tanto assim, mas eu acho um absurdo um livro de 2020 ainda tá sendo cobrado neste preço. E é muito difícil, eu nunca vi ele com uma promoção legal para poder pegar ele e acabar comprando. Novamente, eu não entendo do porquê que esse livro tem esse valor tão alto para algo que já foi publicado há 5 anos atrás. Vou estar falando agora um outro título do qual ele é uma trilogia também, que eu tenho muita vontade de ler ele. Já assisti o primeiro filme, ele tem uma adaptação. Ele também tem essa pegada aí. Foi publicado há muito tempo atrás, em 2007, até mais velho do que o Só da Meia-Noite, tá? E mesmo assim ele tá num valor que eu fico, por que esse valor, gente? Um livro que não tá no Hyper, um livro que não é mais falado por aí, e ele está desse preço, sabe? Ele é vendido nesse valor, não entendo. E eu tô falando aqui da Bússola de Ouro. O primeiro volume, né, a Bússola de Ouro, ele está no valor de R$ 67,61. Capa comum. Um livro publicado em 2007. Estamos em 2025. Já o segundo volume, A Faca Sutil, ele tá de R$ 68,81. E o último livro, pasmem, R$ 93. Lunetambá. Por quê?
Ai, Deus. Ainda aí nessa pegada de trilogia, nós temos um outro livro que se trata do segundo volume dessa trilogia. O primeiro eu já li ele. Tem esse segundo volume do qual ele tá encalhado no meu carrinho. Eu estou falando aqui de Maze Runner, no caso desse livro, Prova de Fogo. E esse valor, gente, desse livro, ele tá de R$ 62,71. Ele foi publicado em 2011, se eu não me engano, tá? E ele ainda tá com esse valor. Eu nunca vi, ou então não tive a sorte de ver esse livro com preço mais baixo. Não consegui. Ele sempre tá nesse preço e por isso eu acabei não comprando ele. É um livro que não tá mais no seu hype. Ele foi muito hypado quando ele foi lançado, principalmente depois do filme. Mas, gente, já passou, sabe? E ainda tá nesse valor, não dá pra entender. É uma trilogia que eu quero muito ler ele. Eu coloquei como meta pra me ler esse livro esse ano. No caso, dar prosseguimento a essa série, né? Essa trilogia, que é do Maze Runner. Eu já li o primeiro livro, Correr ou Morrer. E tem esse segundo volume aí. E eu ainda não comprei ele por conta que eu acho muito injusto o valor que esse livro é cobrado. Bem, gostaria agora de falar com o pessoal que caiu aqui de paraquedas, que nunca ouviu falar sobre esse canal, que não sabe quem sou eu, Dave Stephen Chins. Te convido a você se inscrever aí no canal, tá? Aqui tem vídeo todo dia. Eu sempre trago vídeo aqui nas quinta-feiras, onde eu falo aqui sobre literatura, faço indicação, unboxing, trago alguns quadros que o pessoal estão gostando bastante, faço vlogs, então se inscreve aí e também não deixe de ativar o sininho, que isso é muito importante para todo vídeo meu novo que aparecer aqui, você ser notificado. Então sempre tô trazendo conteúdo aqui, então se você é novo aí, se inscreve aí que eu conto muito com a sua inscrição. Agora, os títulos que eu vou trazer para aqui são títulos dos quais eu fico assim um pouco decepcionado com eles, que é assim, não com o livro em si, né, mas sim pelo valor que coloca em cima dele. São livros nacionais, sei ali mais ou menos como funciona o lance sobre publicar livro. Não é que eu seja um expert, mas assim, um pouco que eu sei, eu entendo alguns pontos, mas outros eu não concordo com o que acontece. Infelizmente o Brasil é um país do qual as pessoas não lêem muito, essa é a verdade. A grande população não lê muito livro, já saíram algumas pesquisas aí atualizadas e foi bem decepcionante. E aí a gente tem vários pontos que faz com que as pessoas acabem não querendo ler. O Brasil já é um país que já não lê muito e com essas dificuldades referentes a preços, complica mais ainda as coisas. E quando essa parte sobre os brasileiros não gostarem de ler, quando isso ainda vai colocar ali na balança sobre livros nacionais, a coisa despenca. Infelizmente ainda muita gente tem preconceito com livros nacionais e acaba não comprando eles. Que já lê no Brasil acaba buscando histórias que são trazidas de fora. E o que faz com que complique mais ainda a venda de livros nacionais. Eu sei que quando uma editora vai fazer a tiragem de um exemplar, as cópias dele, quanto mais quantidade de livro, mais o preço por capa pela gráfica é cobrado menos. Quanto menos uma tiragem é pedida, maior o preço de capa se torna para ser cobrado. E isso reflete também nas vendas para os leitores. Eu sei sobre isso, tá? Mas, gente, tem uns casos que eu não entendo. É aquela coisa, se algo tá vendendo muito, que bom, então temos público, vamos fazer tiragem maior. Mas isso não acontece com alguns títulos, e principalmente com livros nacionais. Como eu falei, alguns títulos eu entendo, ok, tá, eu super compreendo, mas esses que eu vou trazer aqui pra vocês, não tem explicação, sinceramente, não tem. Esses dois livros que eu vou falar pra vocês são dois títulos que eu quero ler muito eles, sendo que o preço eu acho ainda muito injusto. Sinceramente, eu acho injusto, porque são títulos que já são muito bem conhecidos, eles são muito bem falados e eles estão vendendo. Ele aconteceu, esses títulos aconteceu no Brasil e mesmo assim os preços cobrados deles e também por uma quantidade de páginas que são pequenas, eu não concordo com o preço que é vendido e não entendo do porquê que estão fazendo isso. O primeiro título de um livro nacional que eu quero falar aqui é Torturado. É um livro que todo mundo sabe sobre ele, é um livro que ele aconteceu, ele foi um boom, ele recebeu prêmios, é um livro do qual tem nome no mercado nacional e que foi vendido muito, gente. Se ele não chegou a 1 milhão, ele está muito próximo disso. Tá? E mesmo assim, Torturado continuou de um preço que eu fico, por quê? Não se encaixa sobre a parte de que a gente pede uma quantidade menor de exemplares, vai fazer com que a gráfica cobre maior e a editora não pode sair perdendo, óbvio. Então eles colocam um preço mais alto para eles terem o lucro deles. Mas a gente sabe que Torturado fez muito sucesso e vendeu muito livro e ainda vende. Mas tem outras pessoas como eu que não têm condições de dar preço desse valor, dessa capa desse livro, principalmente pela quantidade de página dele.
dele, que é 264 páginas. Sabemos também que quanto mais página, obviamente, mais gasto, aumenta o valor. Mas um livro de 264 páginas custar a capa dura dele R$ 94,84. Uma capa dura de um livro que vende muito, tá? E que não tem nem 300 páginas. E a editora certamente sabe que vende muito, gente. Todo mundo sabe que Torturado foi um boom, todo mundo falava sobre ele. Vendeu muito bem, não é à toa que tá chegando a 1 milhão, eu já bateu 1 milhão de cópias vendidas. Isso é algo muito grande para um livro nacional. E mesmo assim ainda tá sendo cobrado esse valor. Aí a gente vai pra capa comum. A capa comum dele é de R$ 49,35 nesse momento que eu tô olhando aqui, tá? É mais acessível? É mais acessível, não vou mentir, tá? É um valor do qual ele se torna para muitas pessoas mais acessível. Mas assim, particularmente eu não concordo com esse valor para uma quantidade de páginas dessa quantia. E que esse valor acaba espantando muita gente que realmente não tem muito acesso a todo tipo de livro. E esse valor acaba assombrando, né? Afastando pessoas que até querem ler ele, mas realmente 94, quase 50 reais não dá pra ele. Essa pessoa gosta muito de ler e se ela colocar alguns centavos a mais ali, ou então nem precisa disso tudo, ela consegue comprar mais 2 livros com esse valor. Ou então comprar um livro e ainda sobrar uma graninha ali pra ele. Porque, infelizmente, a grande população nacional que lê não é a classe A. São pessoas que têm outras coisas que têm uma grande necessidade de comprar na vida deles do dia a dia. E aí essa pessoa vai pensar 2 vezes antes de comprar um livro nacional, ainda mais por cima disso, se vai comprar um livro ou não. E aí a gente quer incentivar a leitura nacional e tá um valor desse de um livro do qual ele aconteceu. Ele aconteceu, gente, vamos ser sinceros. Pelo que eu já vi aí as pessoas falando, ele é um livro incrível, mas que infelizmente não é todo mundo que vai poder ter acesso a ele por conta que o preço dele espanta. Outro livro nacional do qual que eu quero ler bastante, mas o preço dele é complicado. E esse ainda eu vou pegar mais na tecla por conta da quantidade de páginas. Novamente, gente, eu sei o básico, tá, sobre os livros, mas eu fico pensando, poxa, eu encontro livros que são trazidos de fora, do exterior, do qual tem uma quantidade de página bem maior do que eles, e eles são cobrados menor, um preço mais baixo. Aí eu fico assim, não entra na minha cabeça, não entra. E esse também é outro livro do qual ele foi muito bem falado. Inclusive, ele entrou até numa polêmica aí, né, tempos atrás, sobre querer retirar ele das bibliotecas das escolas. E isso acabou causando ali muita falança, o que fez outras pessoas ir em busca dele comprar mais ainda. E mesmo assim, o valor ainda eu acho caro. E eu estou falando de O Avesso da Pele. Vencedor do Jabuti de 2021. Certamente ele é um grande livro. Ele tem uma temática muito boa e válida, da qual todo mundo tem que ter acesso a esse tipo de conteúdo. Eu acho isso muito importante. E ele é um livro curtinho, ele tem 162 páginas. E nesse momento ele se encontra no valor de R$ 51,67. Um livro também que teve uma grande busca dele, ele vendeu bastante também. E mesmo com o interesse das pessoas nesse livro, pela quantidade de páginas dele, ele ainda continua com esse preço. Então é assim, né? Complicado. Tem que saber que, assim, já é complicado as pessoas não lerem no Brasil. E aí acontece que além das pessoas que leem, esses livros nacionais, eles têm que competir ainda mais com os livros internacionais. E ele está nesse preço, eu fico assim, poxa, gente, é bem lamentável quando eu vejo algo assim. Novamente, quero falar que cada um de nós tem uma realidade diferente de vida. O que para você parece que não é caro, para mim pode ser para uma outra pessoa. As pessoas falam por aí que todo mundo tá no mesmo barco, mas não é. Somos todos vivendo realidades diferentes, em barquinhos diferentes, situações que faz com que a gente pense 2, 3 vezes antes de dar um valor como esse em um livro. Infelizmente, eu mesmo sou uma pessoa da qual compra livros em tempos de promoções, como Black Friday, Semana do Consumidor, e entre outras promoções que acabam acontecendo ali durante o ano. E aí é quando eu consigo ter acesso a livros, né, por conta que eu encontro eles com valores bons, umas promoções boas, e acabo comprando eles. Mas mesmo com promoções boas, muitos desses livros, inclusive esses que eu falei aqui pra vocês, esses títulos, eles não entram numa promoção. Eu posso aproveitar eles. Eu fico muito triste por isso, porque são livros que eu queria ler muito, como Torturado, O Avesso da Pele, e entre outros títulos que eu trouxe aqui pra vocês. E ao mesmo tempo que eu busco entender o lado das editoras sobre como funciona mais ou menos ali o procedimento de construção de um livro, né, trazer ele para as livrarias, eu entendo essa parte deles, mas ao mesmo tempo alguns títulos eu não entendo do porquê. Caso você saiba mais referente ao mercado literário, eu vou pedir pra você deixar seu comentário aqui, tá? Eu gostaria muito de saber mais aprofundado sobre essa área, porque como eu falei, eu sei
coloquei ali o raso, mas no meu ver, eu não vejo motivos para algum desses títulos estarem sendo cobrados desse valor. E aí, como eu falei de novo, o brasileiro já não lê. E aí os que leem é entregue pra gente esse absurdo que são alguns títulos. Antes de eu mostrar pra vocês o comentário que eu falei, que eu vi lá no vídeo do Paulo Hatz, queria falar pra vocês que vocês podem me encontrar nas redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram, através do @imaginando.ok, e lá vocês vão poder consumir outros conteúdos meus, tá? E pra você que é novo por aqui, se ainda não se inscreveu, sua chance é agora. Clica aí nesse botãozinho vermelho, inscreve-se e também ativa o sininho pra você estar recebendo minhas notificações. Agradeço bastante se vocês também curtirem esse vídeo e comentar qualquer coisa aí, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês concordam ou não comigo, qual é o livro mais caro que você comprou e qual é o que você pretende comprar, sendo que o valor acaba barrando você aí de prosseguir. Bom, gente, o vídeo é esse. E fiquem aí com o comentário que eu acabei vendo, que eu concordo completamente com essa pessoa que fez esse comentário. A gente se vê nos próximos vídeos e tchau, tchau!